Olá, estudantes do oitavo ano, eu sou o professor Jean. Darei início agora à semana 3 do seu plano de estudo tutorado, com o tema A presença da economia norte-americana no mundo e o papel dos BRICS. Cara estudante, nessa semana você vai conhecer dois importantes processos da atualidade: os Estados Unidos da América como grande potência mundial e o papel do BRICS, um agrupamento econômico composto pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Vamos lá? Fique por dentro dos conceitos. Bem, na aula anterior nós estudamos sobre o continente africano e sobre o continente americano, a regionalização desses dois continentes. Então, relembrando que o continente americano ele é dividido basicamente de duas formas, regionalizado de duas formas. Então nós temos a regionalização geográfica, América do Norte, América Central e América do Sul. E nós temos a regionalização histórico-cultural. Nós temos a América anglo-saxônica e América Latina. Então iniciaremos o estudo de um dos países da América do Norte, tá? Os Estados Unidos. O papel de superpotência do mundo capitalista foi assumido pelos Estados Unidos ao término da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Durou até 1991, quando ocorreu a dissolução da ex-União Soviética, e com o passar do tempo, outros países e blocos econômicos cresceram e dividiram o poderio econômico. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos financiaram a recuperação da economia de vários países da Europa Ocidental, bem como a do Japão e da Austrália. Passaram também a instalar bases militares nas áreas mais estratégicas do mundo, como Europa Ocidental e Ásia. Com o sucesso da União Soviética, a recuperação e o crescimento do Japão e, mais recentemente, o notável arranque econômico da China, que se abriu para a economia capitalista, o papel de liderança isolada dos Estados Unidos no mundo capitalista deixou de existir. No entanto, é fato que os Estados Unidos ainda são a principal potência militar do mundo, mas no aspecto econômico e até no político-diplomático, não. Isso faz com que o mundo de hoje seja multipolar, ou seja, que exista inúmeros polos ou centros de poder. Todavia, durante a segunda metade do século XX, este país exerceu um domínio efetivo sobre o mundo capitalista, claramente mostrado pela importância do dólar como moeda internacional. Essa é, ainda hoje, a moeda mais importante da economia mundial. Depois de 1945, as multinacionais norte-americanas mantiveram seu elevado investimento no Canadá e intensificaram de duas maneiras sua presença na América Latina, pela instalação de filiais e pela exportação agrícola. A partir dos anos de 1980, passaram a investir na China, que hoje, com a Europa, é o local com mais capital norte-americano. A instalação de filiais em outros países é uma maneira de as empresas conquistarem espaço. A busca por menores custos de produção levam empresas norte-americanas a abrirem filiais na China, Índia e até mesmo no Brasil. Este mapa representa o McDonald's, a maior cadeia mundial de restaurantes de fast food, comida pronta, de hambúrguer, servindo cerca de 68 milhões de clientes por dia em 119 países. O BRICS é um agrupamento econômico atualmente composto por 5 países: Brasil, Rússia, Índia, China
e África do Sul. Não se trata de um bloco econômico ou uma instituição internacional, mas de um mecanismo internacional na forma de um agrupamento informal, ou seja, não registrado burocraticamente com status e carta de princípios. O que era, no início, apenas uma classificação utilizada por economistas e cientistas políticos para designar um grupo de países com características econômicas em comum, passou, a partir de 2006, a ser um mecanismo internacional. Isso porque Brasil, Rússia, Índia e China decidiram dar um caráter diplomático a essa expressão na 61ª Assembleia Geral das Nações Unidas, o que proporcionou a realização de ações econômicas coletivas por parte desses países, bem como uma maior comunicação entre eles. Atualmente, os BRICS são detentores de mais de 21% do PIB mundial, formando o grupo de países que mais crescem no planeta. Além disso, representam 42% da população mundial, 45% da força de trabalho e o maior poder de consumo do mundo. Destacam-se também pela abundância de suas riquezas nacionais e as condições favoráveis que atualmente apresentam para explorá-las. Durante a 5ª cúpula do BRICS, em 27 de março de 2013, os países do eixo decidiram pela criação de um banco internacional do grupo, o que desagradou profundamente os Estados Unidos e a Inglaterra, países responsáveis pelo FMI e o Banco Mundial, respectivamente. A decisão sobre o Banco dos BRICS ainda não foi oficializada, mas deve se concretizar nos próximos anos. A ideia é fomentar e garantir o desenvolvimento da economia dos países membros do BRICS e de demais nações subdesenvolvidas ou em desenvolvimento. Outra medida que também não agradou os Estados Unidos e Reino Unido foi a criação de um contingente de reserva no valor de 100 bilhões de dólares. Tal medida foi tomada com o objetivo de garantir a estabilidade econômica dos 5 países que fazem parte do grupo. Com essas decisões, é possível perceber a importância econômica e política desse grupo, assim como também é possível vislumbrar a emergência de uma rivalidade entre BRICS, Estados Unidos e a União Europeia. Ok, alunos, agora vocês irão responder as atividades, tá? Questão 1 até a questão 5. Qualquer dúvida, estou à disposição.